Bem-vindos ao Jornal de Ciência. Ciência que faz sentido no seu dia-a-dia. Imagine que acorda numa manhã de feriado. É o dia de Todos os Santos. As igrejas estão cheias, as ruas de Lisboa enchem-se de pessoas. E de repente, o chão começa a tremer. Primeiro, um tremor. Depois, outro mais forte. E depois, outro ainda mais violento. Em poucos minutos, edifícios desabam, igrejas colapsam e milhares de pessoas fogem em pânico para junto do Rio Tejo. Mas o pior ainda estava para chegar. Pouco tempo depois, surge um enorme tsunami. E nas horas seguintes, incêndios gigantescos consomem aquilo que o terremoto tinha deixado de pé. Era o dia 1 de novembro de 1755, um dos maiores desastres naturais da história europeia. Estima-se que tenham morrido dezenas de milhares de pessoas. O impacto foi tão profundo que mudou a história de Portugal. Este acontecimento influenciou a filosofia europeia, transformou a arquitetura das cidades e deu origem a algumas das primeiras tentativas modernas de estudar cientificamente um desastre natural. Mas existe uma pergunta que continua a intrigar os cientistas. O que provocou realmente um terremoto tão poderoso? Durante mais de 2 séculos, geólogos de vários países procuraram uma resposta e encontraram um problema. Ao contrário do que acontece noutras regiões sísmicas do planeta, não existia uma falha geológica suficientemente grande para explicar um sismo com uma magnitude estimada superior a 8.5. Era como encontrar os destroços de uma explosão gigantesca sem conseguir descobrir a origem da explosão. Uma equipa liderada pelo geólogo português João Duarte, do Instituto Dom Luís da Universidade de Lisboa, acredita ter encontrado uma peça importante deste puzzle. Num estudo publicado na revista Nature Geoscience, os investigadores analisaram imagens sísmicas do interior da Terra e realizaram simulações computacionais avançadas. O que descobriram foi algo raro, muito raro. Um fenómeno chamado de laminação oceânica. O nome parece complicado, mas a ideia é surpreendentemente simples. Imagine uma parede composta por várias camadas coladas umas às outras. Com o passar do tempo, uma dessas camadas começa lentamente a desprender-se e a afundar-se. Segundo os investigadores, algo semelhante poderá estar a acontecer ao largo do sudoeste da Península Ibérica. Parte da litosfera oceânica, a camada rígida mais exterior da Terra, parece estar a separar-se e a afundar-se lentamente nas profundezas do manto terrestre. À medida que esse processo ocorre, acumulam-se tensões gigantescas. João Duarte e os seus colegas identificaram sinais deste fenómeno sobre a planície abissal da Ferradura, uma região do Atlântico que há décadas intriga os geólogos. Durante anos, os cientistas procuraram ali uma grande falha geológica, mas talvez estivessem a procurar no local errado. Segundo esta nova investigação, a resposta pode estar muito mais fundo, não numa estrutura visível à superfície do fundo oceânico, mas num processo profundo que ocorre dezenas ou centenas de quilómetros abaixo dos nossos pés. E a descoberta torna-se ainda mais fascinante. Os autores sugerem que esta região poderá estar a viver os primeiros passos de algo extremamente raro na Terra. O nascimento de uma nova zona de subducção. As zonas de subducção são responsáveis pelos maiores terremotos e tsunamis do planeta. São elas que produzem muitos dos grandes sismos observados no Japão, no Chile ou na Indonésia. Se a hipótese estiver correta, o sudoeste da Península Ibérica poderá estar a oferecer aos cientistas uma oportunidade única para observar este processo numa fase inicial, algo que raramente é possível estudar. Mas será que isto significa que os cientistas descobriram definitivamente a causa do terremoto de 1755? Ainda não. A ciência raramente funciona através de respostas absolutas. Cada descoberta apresenta uma nova peça ao puzzle. O que este estudo faz é fornecer uma explicação física plausível para um mistério que resistiu a gerações de investigadores. E mostra que ainda existem processos geológicos fundamentais por compreender mesmo numa região estudada há séculos. 270 anos depois, o grande terremoto de Lisboa continua a ensinar-nos algo importante. A Terra parece sólida e imutável, mas muito abaixo da superfície, forças gigantescas continuam em movimento, lentamente, silenciosamente, durante séculos. Até o momento em que libertam energia suficiente para mudar a história. Talvez nunca consigamos prever exatamente quando ocorrerá o próximo grande terremoto. Mas compreender os mecanismos que moldam o nosso planeta aproxima-nos um pouco mais dessa possibilidade. E aproxima-nos também da resposta a uma das maiores perguntas da história científica portuguesa. O que aconteceu realmente em Lisboa naquela manhã de novembro de 1755? Obrigado por ouvir o Jornal de Ciência. Eu sou o vosso anfitrião e este foi o episódio 18. E lembrem-se, por vezes para compreender o futuro,
precisamos primeiro de desvendar os mistérios escondidos nas profundezas da Terra.